trabalho para a disciplina de oficina de língua portuguesa, leitura e produção de texto. Titulado Adaptação e Pertencimento dos Estudantes Universitários da UFMG, Hábitos, Resiliência e Desafios no Contexto Acadêmico. Bom, o trabalho, ele tem como ponto de partida o ingresso desses estudantes na universidade, que é um marco que exige uma reorganização emocional, social e comportamental profunda. Além, o foco da pesquisa, então, é essa experiência dos estudantes da UFMG, analisando como eles lidam com essas mudanças de hábitos, a resiliência frente aos desafios na universidade e o sentimento de pertencimento na universidade. Bom, o contexto da pesquisa, ele tem como o seu problema principal de que maneira esses hábitos de vida, os fatores de adaptação e o sentimento de pertencimento, eles influenciam a experiência universitária desses estudantes da UFMG. E tem como hipótese que os estudantes com estratégias mais eficazes de adaptação e de maior resiliência tendem a vivenciar uma rotina de forma mais positiva na universidade. Bom, o trabalho se justifica pela relevância, tendo como relevância para as discussões contemporâneas a saúde mental no ensino superior, políticas de pertencimento estudantil, acolhimento e inclusão. Então, o trabalho se justifica que, compreendendo essas dinâmicas, como isso pode auxiliar no aprimoramento das práticas institucionais da UFMG. Bom, tem como objetivo geral, então, o trabalho analisar como os fatores de adaptação, hábitos e pertencimento se expressam entre os estudantes da universidade, específico, identificar as mudanças nos hábitos de vida após o ingresso, sono, estudo, lazer, investigar as relações entre a resiliência individual e a adaptação do contexto acadêmico, e compreender a influência do sentimento de pertencimento na integração da vida universitária. O trabalho teve como metodologia uma entrevista estruturada, com um questionário estruturado no Moodle, com 13 perguntas, teve 77 participantes, todos eles dessa disciplina, oficina de língua portuguesa, oficina de texto de língua portuguesa, e uma análise mista, né, qualitativa para as estatísticas descritas, mas quantitativa para as estatísticas e qualitativa para a análise daquele conteúdo. Bom, partindo para os resultados, o trabalho, a pesquisa, ela apresenta, então, primeiramente, o perfil desses estudantes. Desses 77 alunos, tinham alunos de 21 cursos distintos, né? Uma predominância para áreas de humana e engenharia. Os estudantes, eles já estavam há 3 a 5 anos dentro da universidade, no curso. A maioria já possui, então, uma experiência acadêmica já consolidada. 41% desses estudantes são concentrados nos cursos de letras, Libras, engenharia de controle e de letras. E uma observação importante é que a maioria desses estudantes, eles são da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, o que impacta na adaptação, né, cultural imediata, que vai ocorrer um menor choque de cultura geográfica. Bom, agora analisando os hábitos e rendimentos dos estudantes que participaram da pesquisa, 58,4% dizem que estudam mais e têm um rendimento melhor do que na época de escola, né? Então, uma adaptação positiva. 15,6% apontaram que estudam mais, mas têm um rendimento pior, que apresenta, então, um sinal de alerta. 26% apresentam outros cenários, né? Que são estuda menos e rendimento igual,
por aí vai. Então, a gente pode perceber que, apesar do esforço aumentado, uma parcela significativa enfrenta uma piora de rendimento, né? Então, o que pode indicar possíveis problemas, e como estratégia de aprendizagem ou estresse, né? O que vai corroborar com o Muniz e Garrido. Bom, a adaptação linguística. Houve, então, uma, uma assimilação cultural ativa, onde foi apresentado que 65% não mudaram o sotaque, pois são locais, né, como apresentado anteriormente, a maioria é da região metropolitana. 77,9% adotaram novos termos e expressões dentro da universidade. 58,4% deixaram de usar expressões antigas. Isso demonstra uma adaptação estratégica para uma adequação ao ambiente que estão agora, né, estão inseridos agora. Resultados e resiliência estratégica. Então, a gente consegue também perceber, quando foram perguntados se mudaram o jeito de vestir, falar, né, e se isso traria, eles entenderiam que isso traria algum tipo de benefício, 51,9% disseram que sim. Então, isso a gente consegue perceber que que essa resiliência se manifesta como uma habilidade pragmática, né? Então, esses estudantes resilientes fazem ajustes conscientes para garantir uma sobrevivência e um bem-estar no ambiente universitário. O pertencimento e a integração. 49,4% responderam que sim, que mudaram para se parecer com os demais, e 51,9% falaram que não mudaram. Então, a principal motivação para quem mudou foi essa adaptação dita anteriormente, às novas condições do ambiente, né? Para conseguirem se sentirem mais pertencentes àquele local. Isso indica que o pertencimento é uma conquista estratégica, mas pode gerar custos psicossociais e uma pressão por uma homogeneização, né? Dentro da universidade. Então, partindo para as considerações finais, é possível identificar que a hipótese foi confirmada, então os estudantes que se reorganizaram, usaram, desenvolveram estratégias de enfrentamento e venciam uma universidade de uma forma um pouco mais positiva daqueles estudantes que não conseguiram se reorganizar tão bem. A cultura acadêmica, então, há uma incorporação gradual desses estudantes da, da da cultura através da linguagem, comportamento, forma de se vestir, e esse desafio institucional. O pertencimento à universidade vai revelando, então, tensões, e isso deixa claro que a universidade ela deve, então, promover políticas de acolhimento que valorizem a diversidade e reduzam a pressão por essa homogeneização. Essas foram as referências utilizadas no trabalho. Muito obrigado por todos que puderam assistir. E